Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Mais Crédito, por favor. E o assunto de hoje é performance das aprovações de crédito. Como que você, na sua empresa, mede se o que está sendo feito no crédito e na cobrança está tendo resultado ou não. Bom, nós vamos usar como exemplo uma empresa, nossa, de cliente de consultoria. Então, a ideia é mostrar a situação inicial, o relatório que eles utilizavam quando nós chegamos. Depois, mostrar o relatório que foi implementado na primeira fase da consultoria. Nessa empresa, nós fomos contratados no início de 2016 e depois voltamos no final de 2018, quando a empresa já tinha alcançado um determinado patamar, nós conseguimos dar um up e melhorar ainda mais a forma de medição da aprovação de crédito. Sempre que nós chegamos numa empresa, o primeiro passo a ser solicitado é a política de crédito. Lembra até que eu falei num vídeo que é uma loucura, todo mundo correndo atrás da política de crédito, não é a última versão, enfim. E a segunda informação, claro, são os relatórios. Então, nessa empresa, quando nós chegamos, esse era o relatório utilizado para a medição do resultado de contas a receber de uma forma geral. Então, ela tinha lá uma coluna de recebido, tudo que era recebido no mês, de 1 a 30, entrava nessa coluna, independentemente de ser um valor referente a um vencimento do mês. Então, eu já tenho aqui uma contaminação de antecipados de outros períodos, contaminação de recuperação de outros períodos, entrava tudo nessa coluna de recebido. Depois, eu tinha o vencido, e aí sim, o vencido era referente ao que venceu dentro do mês, tá bom? Que não podia ser muito diferente. E depois, o total de faturamento emitido dentro do mês. E aí, uma outra armadilha, porque quando você tem faturamento emitido, não necessariamente ele vence dentro do mês. Às vezes você trabalha com prazo, você trabalha em 2 parcelas, você tem o à vista, enfim, tem uma série de coisas que fazem parte desse faturamento emitido dentro do mês. Muito bem, todo dia 30, último dia útil do mês, era gerado um relatório que fechava essa coluna percentual de época. Então, esse era o percentual de valores que estavam em aberto, considerando tudo que foi recebido dentro do mês, tudo que estava vencido, perto, referente a um faturamento que foi emitido dentro do mês. E todo dia a empresa gerava uma posição atualizada do saldo, tá bom? Qual é o problema desse relatório? Bom, é claro que se você usa esse relatório ao longo de uma vida, os indicadores vão se modificando, você tem uma sinalização se está melhorando ou se está piorando. Por mais que o indicador esteja errado, se ele é sempre calculado da mesma maneira, ele acaba sendo um indicador e dando algum tipo de sinalização. Porém, o problema aqui é que eu não sei exatamente o que aconteceu. Eu não sei se foram as aprovações de crédito, se foram as ações de cobrança, eu não sei se eu recuperei mais, não sei se ficou mais vencido, eu não consigo medir. Eu não tenho como chegar numa empresa e partir desse patamar, Eu preciso ir um pouquinho mais fundo. E para isso, a gente usa uma metodologia que é uma reconstrução do contas a receber. Então, eu vou colocar aqui, vou roubar uns slides do nosso curso, só para você ver um pouquinho de teoria. O que acontece? Toda vez, então, que nós chegamos numa empresa, nós pedimos para a área de tecnologia gerar uma query, uma consulta com informações da base de dados. Quais informações? Essas que estão aqui. Então, eu tenho 2 universos de informações. Um universo que relaciona todas as informações referentes exclusivamente ao contas a receber. Então, eu tenho o número do cliente, a duplicata, a data de emissão, data de vencimento, o número da parcela, data de pagamento e o valor. Então, eu tenho lá uma lista gigantesca dessas informações. Só com essas informações, eu já consigo fazer uma reconstrução. Porém, eu não consigo relacionar, eu consigo entender se melhorou ou se piorou, mas eu não consigo saber por quê. Então, nós somamos essas informações às características do cliente. Eu quero saber quem é o cliente, eu quero saber que data que ele entrou, porque eu quero saber se são os clientes mais antigos ou são os clientes mais novos que estão provocando essa alteração de resultado.
Data de fundação, a gente pede também, porque eu também consigo saber, poxa, na data de entrada, esse era um cliente que era uma empresa recém-constituída? Quanto que significa, quanto que era a representatividade de empresas recém-constituídas? Então essa é uma informação válida. O ramo de atividade, claro, o segmento é sempre muito importante, você vê se tem o ciclo operacional de cada segmento é diferente, concentração, risco, tem informação importante a ser coletada aqui. E o canal de vendas, então se é tipo de representante, se é o canal de vendas interno, se é internet, enfim. Então essa é uma informação que a gente pede para a área de TI. Então a partir daí eu tenho toda a base de dados. Às vezes não dá pedir desde que a empresa, que o mundo é mundo, e também nem faz sentido, pede pelo menos os últimos 3 meses, dos últimos 3 anos, desculpa, porque aí a gente tem um histórico. Eu vou conseguir montar um relatório como esse que eu mostro aqui. Eu começo com a informação do faturamento. O detalhe aqui é que eu agrupei por mês de vencimento. Então eu agrupo todas as duplicatas que estão vencendo entre 1 e 31 de março, porque é isso que eu espero receber, né? É aí que eu vou medir minha performance. E assim para todos os outros meses. E eu também faço um ajuste importante, que é excluir os pagamentos à vista, os adiantamentos, os ADTs, como você chama na sua empresa. Por quê? Porque a gente não faz sentido. Esse cliente entra e paga à vista. E lembra que ele foi rejeitado no crédito ou ele teve uma condição de pagamento antecipada justamente porque ele não tinha crédito. E aí não é justo que agora, na hora de medir a performance do crédito, eu considere esses títulos, ele aumenta o meu denominador e melhora a minha performance, né? Porque ele vai entrar embaixo e em cima na mesma performance, não vai dar 100% de recuperação, não dá. Então, eu retiro de forma que eu tenho essa linha de faturamento ajustado. Eu também tiro daí baixa por devolução, outros ajustes que a empresa faz que não mede, que não tem nada a ver com crédito. Então isso é um fator importante desse processo. Então vamos limpar essa base inicial e partir de um ponto que me dá uma segurança muito grande de falar qual era a minha expectativa de recebimento. É sobre essa expectativa, que eu quero medir, ok? Bom, então agora eu já tenho o faturamento, que era a parte lá das informações de duplicatas. Vamos ver então os pagamentos. Para isso, só mais um pouquinho de teoria. O que a gente faz? Um cálculo muito simples. Tem data de pagamento e data de vencimento. Eu faço um menos o outro e eu consigo saber se houve o pagamento antecipado. Então, se é menor do que 0, foi antecipado. Se é igual a 0, data de vencimento igual a data de pagamento. E se é maior que 1, a data de pagamento ela é maior do que a data de vencimento. Para não ficar um relatório muito grande, eu vou lá e agrupo por períodos. Mas qual é a lógica desses períodos? Aí que tá. O agrupamento, ele deve ser um reflexo das suas ações de cobrança. Exatamente. Eu tenho que medir ali cada faixa. Se você não tem uma régua de cobrança, como essa empresa também não tinha, o que a gente fez? Primeiro item, pagamento, vencimento, até o vencimento antecipado. Então, tudo que foi pago eu agrupo, não preciso saber com detalhes, que pagou 10 dias antes do vencimento, 5 dias, não preciso. Para efeito gerencial, eu saber que pagou antecipado ou até o vencimento, tá ok, é a performance que eu quero. Entre 1 e 3 dias, porque nessa empresa não se fazia nenhuma ação de cobrança nesse período, o que está correto. Entra muita gente em atraso, eu não preciso colocar um esforço na cobrança, porque muita gente acaba também pagando ali naturalmente nos primeiros dias de atraso. Então, a partir do 4º dia, havia um esforço da área de cobrança, então tinham lá 2 meninas que ligavam para os clientes. E isso acontecia entre 4 e 10 dias, porque no 11º dia, na verdade no 10º dia, saía a informação de instrução de protesto. Então, outra fase que é importante, é uma ação de cobrança importante, eu quero medir qual é o efeito do protesto. Então, de 11 até 30 dias, a gente acabou isolando para medir qual era o recebimento que eu tinha desta ação de cobrança. Bom,
essa empresa decidia ainda que até de 31 a 60, isso ficava dentro de casa, quando dava, a cobrança ia lá, fazia uma ligação, eles ainda tentavam colher algum benefício do protesto, e isso ficava dentro de casa. Com 61 dias, a agência de cobrança. Então, esses eram os números macros, foi assim que a gente acabou fechando, agrupando esses valores. Na sua empresa, como eu disse, faça de acordo com as suas ações. Se não tem nenhuma, você pode usar essa, mas é importante que com o tempo isso seja ajustado, né? Muito bem. Vamos fechar aqui uma análise por percentual. O que eu vejo aqui? Com 60 à vista antecipado aqui em março, 66% eu recebi à vista até o vencimento. Número baixo, né, para indústria, mas ok. Até 3 dias, então aí eu já acumulo percentual para que essa análise fique melhor, né? Não preciso ficar colocando percentual para depois somar, então eu vou acumulando, a ideia é sempre essa. Eu recebo já 80,9, passa de 66 para 80,9. Até 10 dias, 86,7, até 30 dias, 93,6, até 60 dias, 95,8 e até 90 dias, 96,1. Quando chega em 90 dias, olha aqui, 96,1 é praticamente o que vai ser consagrado, pelo menos era assim. Mas olha aqui, 3 anos depois, que é a última linha, eu cheguei em 96,5, ou seja, eu consegui 0,4 de recebimento. Então, olhando assim, eu consigo ver onde é que eu paro de receber e, claro, onde é que tem as minhas oportunidades para eu trabalhar. Então, aqui a gente já tem uma informação de atraso e de inadimplência. Se alguém perguntar aqui qual é o atraso dessa empresa, bom, eu poderia dizer ali que o atraso dela tem em torno de uns 13%, que ali é a faixa dos 10 dias, ou estava pelo menos em março. Por quê? Porque ali eu não fiz grandes ações de cobrança. Agora, quando eu chego em 90 dias, meu arsenal já foi, eu já liguei, já tentei contatar, já protestei, já está na agência de cobrança há mais de um mês e nada. E, historicamente, eu sei que não vai vir nada nem dali a 1 ano, nem dali a 2 anos, nem dali a 3 anos. Então, a minha inadimplência, de fato, ela é medida aqui nesse ponto, com 90 dias, que no caso 96,1, dali algo em torno de 3,9. Nós somos contratados nessa empresa em março de 2016, no primeiro trimestre, na verdade, de 2016. Então, a gente pode ver que quando eu fecho os 90 dias, que é o percentual onde eu deixo de receber, e também por conta de que um processo que você implementa, ele, lógico, acaba ajudando ali nas coisas mais recentes, eu passo de 96,1 para 98,1 um ano depois. E aí, 2 anos depois, para 98,8, ou seja, as ações que foram implementadas, elas trouxeram resultados. Mas uma das ações foi justamente a medição, porque a medição diária desse tipo de mensal, diária, depois consolidada mensalmente, vai ajudar muito a manter um processo saudável de apuração. E é à medida que você apura, quando você mede, você consegue agir, e aí você melhora, e aí você mede, você age, você melhora, e é assim que segue a vida. Bom, e aí por que então que a gente voltou, né, em 2018? Porque essa empresa estava pronta para mais um salto, que é o próximo, porque essa forma de relatório, é lógico que no processo de consultoria, o que a gente fez? Todas as divisões, então eu tinha essa visão, por exemplo, por prazo, quer dizer, será que o prazo mais longo ou mais curto muda esse percentual? Muda. Será que a região muda essa composição? Muda. Então aí eu vou agindo no micro para eu ter resultado no macro. Então eu faço uma régua diferente para a região Nordeste, é diferente do Sul. Tempo de empresa, sendo as empresas mais, o porte de empresas, né? As PMEs têm um impacto diferente das empresas maiores. Então eu faço também essa visão para os 2 tipos de clientes que eu tenho. E aí eu vou fazendo essa brincadeira para que eu possa, de fato, melhorar a minha performance. Bom, e aí, dá para melhorar esse número? Dá para melhorar essa performance? Dá para melhorar esse levantamento? Claro que dá, sempre dá. Olha só o que acontece quando você soma uma informação de score no seu relatório. Então, esse foi um trabalho que nós fizemos a 4 mãos, junto com o pessoal da Boa Vista,
E eles então nos ajudaram incrementando a informação de score de mercado de PJ que eles tinham, né? Eles fizeram lá vários testes, escolheram um que foi mais aderente a esta base. Nós testamos 11.928 clientes e identificamos um grupo, que é a primeira fase, que eles eram responsáveis por 11,5% da receita e 48,1% de todo os valores que ficaram vencidos acima de 90 dias. Então, lembra lá que eu estava com 98,8% em atraso acima de 90 dias para média? Aqui eu tenho clientes que têm um percentual de 4,2% e na última linha 0,3%. E o que eu quero dizer com isso? Que toda vez que você toma decisão na média, você perde, a sua empresa perde, falta, escapa coisas. Para chegar numa média, eu tenho que ter alguém que tem um número alto e alguém que tem um número baixo. E eu, como profissional de crédito, responsável pela minha área de crédito, que ajudar a minha empresa a crescer de forma sustentada, eu tenho que saber quem são os clientes de altíssimo risco. E esses eu decido junto com a empresa se a gente vai vender só à vista, eu vou reduzir o limite, como é que vai ser, e aqueles lá embaixo que eu posso trabalhar um pouco melhor. Mas o principal é eu fazer esse monitoramento e falar para a minha empresa como é que eu estou crescendo. Será que eu cresço mais esses clientes menores, com menor risco, ou nos clientes com mais risco? Então, esse é o ponto que a gente precisa saber responder todos os dias quando nós chegamos em nossas empresas, ok? Então, espero que tenha ajudado. Precisar de ajuda, contato@mpagestão.com.br. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.